Vamos voltar à parte de mineração? Vai, conta O a que seria esse mineração. processo de mineração? É o processo pelos quais os bitcoins são criados. Então, quando o software começou a rodar, existiam só 50 bitcoins. Isso foi em que ano? Isso foi lá em janeiro de 2009. O Satoshi Nakamoto era o único que estava rodando isso. Uns 9 dias depois entrou o Hal Finney, que é um dos suspeitos de ser o próprio Satoshi ou ser parte da gangue aí. E ele já até faleceu, né? O corpo dele está congelado na esperança de que um dia exista tecnologia para ressuscitá-lo. Essa curiosidade Ele é legal, tem uma né? doença incurável, então quando Interessante. houver cura para a doença e tecnologia... E dinheiro pra isso ele tem porque se os caras mineravam no comecinho, eles juntaram muito Bitcoin, né? Sim, e ele deixou para os herdeiros, ele disse que os 2 filhos dele são bem safo com informática, assim, como ele, né? E é uma quantidade muito significativa, equiparável à do próprio Satoshi, que é outra carteira. Então, se o Satoshi e o Ralph Finney são a mesma pessoa, ou no mesmo grupo, na verdade ele tem mais bitcoins do que se imaginava. Inclusive, uma curiosidade, tem muita gente que monitora essas carteiras, a gente falou no começo, né, de 1 milhão de bitcoins, porque o pessoal pensa assim, se essas carteiras se movimentarem algum dia indo para alguma corretora, quer dizer que o Satoshi acordou e vai vender as moedas dele, né? Então, tem uma expectativa de que o preço do Bitcoin caia muito, né? E por que você fala isso? O negócio da mineração é porque uma das coisas que o Bruno, quando eu entendi sobre o valor do Bitcoin, né, é que é limitado. Então, não existe essa opção de minerar para sempre a quantidade. Então, acho que é uma boa Mas vocês o que é a falarem. mineração? O que é a a gente mineração? falou é o processo pelo qual os Bitcoins são criados. Mas o que é isso? O Satoshi, quando criou o protocolo, né, um protocolo, pensa como um combinado que todo mundo segue. Quem não segue o protocolo não está falando a mesma língua. E não tá A na língua, rede, a né? língua é um protocolo. Quem tá na rede é a língua obrigado a usar o mesmo portuguesa, protocolo. né? Se eu começar a falar palavras que não estão no protocolo da língua portuguesa, eu não vou ser compreendido. Ninguém entende. Então, no protocolo do Bitcoin, ele estabeleceu assim, ó, para produzir novos Bitcoins, você tem que comprovar que você despendeu uma quantidade de força computacional. A forma que comprova isso é você fazendo a produzir um número, um hash, que só consegue produzir quem realmente faz por força bruta muitas tentativas. O pessoal de humanas, um hash é uma combinação de números e letras, né? Uma palavra de números e letras. É um cálculo, ele não é complexo em si, tipo, é um cálculo direto lá, você pega uma entrada, cospe uma saída. Basicamente, mas ele matemático. gasta CPU, ele gasta ciclos de CPU para ser produzido. Você colocaria, naquela época, onde era muito mais fácil, porque tinha menos gente minerando, você colocaria o seu computador pessoal no começo para rodar esse protocolo do Bitcoin e a força computacional desse computador, resolvendo problemas rodados pelo protocolo, como recompensa ganharia Bitcoins. Seria basicamente isso. Né? Que na época eram 50, e a cada 4 anos essa quantia de novos Bitcoins gerados a cada 10 minutos, ela cai pela metade. Então foram 25 no primeiro halving, 12,5, e a gente está na quarta era do Bitcoin, 6,25 Bitcoins gerados a cada 10 minutos. Isso vai acontecendo a cada 4 anos. Só que ele... A própria palavra halving é isso, né? A queda pela metade. Cortar pela metade. A recompensa. Né? Mas além da recompensa, eles recebem também o dinheiro das taxas, né? As fees de mineração, né? Isso. Não sei se você vai chegar nesse ponto, mas no Bisconte, por exemplo, quando a pessoa vai sacar o Bitcoin, ela seleciona lá uma das 3 taxas que a gente dá para ela, e aí, conforme a velocidade que ela quer que aquela transação seja confirmada, ela escolhe uma taxa para pagar para os mineradores, né? Para eles incluírem no bloco, né? Começou só o Satoshi com um computador, mas ele colocou no protocolo também o seguinte, que a cada 2 semanas o protocolo se reavalia. Opa, tá muito fácil achar bitcoins, ou seja, eles estão sendo encontrados... Resolver essa conta. Em menos de 10 minutos, foi 9 minutos, foi 8 minutos a média de encontrar cada bloco. Então, o próprio protocolo aumenta a dificuldade proporcionalmente para voltar a ser 10 minutos. Então, na época, o computador do Satoshi era suficiente para minerar bitcoins. Mas hoje, a capacidade total da rede, isso é conhecido porque é um número público que cada bloco tem ele publicado, né? Que é a dificuldade. A cada segundo, a rede computa 150 quintilhões de hashes desses. Então, 150 quintilhões de vezes a cada segundo, né? Até tentando achar um bloco. São computados no mundo. Essa é a força computacional, vamos dizer, desperdiçada para se produzir. Ou seja, muito difícil, cada vez mais muito difícil. Caro. Caro. Não tem como fazer isso sem um dispêndio energético, né? Que é, vamos dizer, o recurso mais escasso. A última escassez é energia. Acho que pro pessoal de humanas de novo, né? É um processador de computador que tá fazendo esse cálculo, né? E ele gasta energia elétrica para fazer essas contas, né? E ele precisa de ser resfriado também, né? Tanto é que as grandes fazendas de mineração estão na Islândia, estão em
Noruega. territórios Então mais hoje, frios. só para as pessoas entenderem, se lá atrás, lá nos idos de 2009, o Satoshi Nakamoto e outras pessoas começaram a minerar isso de casa, com um computador normal, porque era muito simples encontrar bitcoins, né, resolver esses problemas criados pelo protocolo. Com o passar do tempo, com mais gente fazendo isso, o protocolo se ajusta para deixar a mineração cada vez mais complicada. E hoje, só quem consegue minerar bitcoins, que é resolver esses problemas complexos matemáticos, são praticamente empresas, né? Gente que investiu muito dinheiro, que monta essas fazendas de mineração, geralmente em Exatamente. locais com energia muito barata, porque o gasto energético com isso é muito alto. Uhum. Isso. Subsidiado, inclusive, é melhor que seja.